A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos para a nossa aula de número 34, segunda parte, onde vamos encerrar aqui, nesta aula, o estudo nos livros de Samuel. Na aula 34, parte 1, a gente terminou falando sobre a imprudência de Absalão. Ele tinha sido aconselhado por Aitofel para tomar publicamente o harém de seu pai, para demonstrar para todo Israel que entre ele e o seu pai jamais haveria uma possibilidade de reconciliação. E depois disso, Absalão ele foi aconselhado por Aitofel a avançar logo contra o seu pai Davi e o derrotar. Porém, Uzai, aproveitando do orgulho de Absalão, que era muito grande, falou para ele consolidar-se primeiro no trono, esperar até poder marchar à frente de um poderoso exército, porque aí ele poderia varrer tudo que encontrasse à sua frente. Esse conselho para Absalão pareceu melhor, porque aquela figura, de um herói triunfante, encheu o coração dele de orgulho. Como o conselho de Uzai foi totalmente na contramão do conselho de Aitofel, Aitofel se sentiu ferido, em seu orgulho por não ter sido ouvido pelo jovem Absalão, e Aitofel cometeu suicídio e enforcou-se. Então assim encerrou a nossa aula 34, parte 1, e a partir de agora a gente vai começar a falar sobre a aula 34, parte 2, propriamente dita. Então nós temos aqui nesta página, a letra F, onde vamos falar sobre a derrota e a morte de Absalão. Quando Davi ficou sabendo do sucesso de Uzai, que foi na contramão do conselho de Aitofel, para que Absalão se consolidasse primeiro no trono, para poder esperar marchar à frente de um poderoso exército, Davi então com isso ganhou tempo para reorganizar-se para uma futura batalha e mudou-se para Maanaim, uma cidade da Transjordânia. Para ali em Maanaim foram forças leais ao rei Davi de todos os lugares. Então Davi começou a reorganizar um exército para enfrentar uma futura batalha. E essa batalha acabou acontecendo. Quando essa batalha estava para acontecer, Davi deu instruções aos seus generais para que tratassem bem a Absalão e não matassem o seu filho. Chegou o dia dos dois exércitos, as forças de Davi contra as forças de Absalão se enfrentarem num bosque. As forças de Absalão tiveram dificuldades para manobrar num terreno cheio de árvores, devido ao grande número de soldados. O exército de Davi era menor, mas era mais organizado. As forças de Absalão sofreram uma esmagadora derrota. Absalão, ele tinha um cabelo muito longo, e esse cabelo longo de Absalão foi a causa de sua morte, tendo em vista que ele ficou preso, pelos cabelos em um galho de uma árvore. Quando Joabe ficou sabendo disso, que Absalão estava preso em um galho de uma árvore, conforme diz lá 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, ele pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo. Quando a notícia chegou para Davi que seu filho estava morto, a gente vê na literatura hebraica, mais propriamente dito em 2 Samuel 18 e 33, um dos mais comoventes relatos de toda a literatura bíblica. Nesse texto, diz o seguinte: o rei, no caso Davi,
abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então a gente percebe aqui um sentimento de frustração e de remorso da parte de Davi, né? Davi não conseguiu ser um bom pai que corrigisse e que colocasse o caráter de seus filhos, né, em uma linha dentro de um caráter daquilo que Deus queria. Então, nesse momento, né, há todo um misto aqui de sentimento da parte de Davi, onde ele lamenta e muito a morte de seu filho Absalão. Joabe convenceu Davi a deixar de pensar em Absalão e começar a pensar naqueles que tinham arriscado suas vidas para salvar tanto a Davi quanto o trono de Davi. Vamos ver nessa próxima página aqui a continuação, né, da história. Davi continuou então com a sua política de perdoar os seus inimigos. Simei, que havia lançado maldições sobre Davi quando aconteceu a revolta de Absalão, ele não quis, né, castigar Simei. Mas anos depois ele pediu a Salomão que o destruísse. Desgostoso pela desobediência de Joabe, por Joabe ter matado, né, a Absalão, e ansioso de ganhar o apoio de sua própria tribo, ele deu o lugar de Joabe de comandante do exército para Amasa, seu sobrinho, e que até então era general do exército de Absalão. Davi iria recompensar Ziba, servo de Mefibosete, com todos os bens de seu senhor, por ele lhe ter acompanhado em sua fuga. Ziba mentiu que Mefibosete havia passado para o lado de Absalão. Mas a alegria de Mefibosete diante do regresso de Davi e o fato dele ter observado o luto desde o dia em que Davi fugiu de Jerusalém foram evidências de que Mefibosete havia caluniado. O rei o recapacitou e dividiu a herança de Mefibosete com Ziba. É formosa a cena em que o nobre Barzilai se despede de Davi. Os Salmos 3, 4, 61 e 63 provavelmente foram compostos durante a insurreição de Absalão. Os Salmos 41 e 55 parecem se referir à traição de Aitofel e de outras pessoas durante essa crise. Aqui nessa página vamos ver sobre a revolta de Seba. Os ciúmes entre Judá e Israel provocaram uma forte troca de palavras. As 10 tribos do norte se irritaram porque Judá havia escoltado o rei Davi de volta para a capital, sem esperar as demais tribos. Esse antagonismo se manifestou na época do reino de Isbosete e culminou na divisão do reino depois da morte de Salomão. Seba, um benjamita, aproveitou a situação para incitar as 10 tribos a se separarem de Judá. Os israelitas rejeitaram essa proposta. A ação vigorosa de Joabe apagou a rebelião e Seba foi morto. Joabe, desde o dia em que teve que ceder sua posição ao comandante das forças de Absalão, guardou um ódio implacável contra Amasa. Por isso, aproveitou a circunstância da saudação de seu irmão para assassiná-lo a sangue frio. Davi nunca esqueceu nem perdoou esse ato, mas reconheceu que nenhum outro general havia captado a lealdade dos soldados hebreus como Joabe. Aqui nós vamos ver sobre vários acontecimentos no reinado de Davi. Os 4 últimos capítulos de 2 Samuel narram acontecimentos que pertencem a diversas épocas do reinado de Davi. Esses relatos ampliam o panorama tanto dos problemas que Davi enfrentou,
como dos heróis leais que ajudaram Davi a superar esses problemas. Os apêndices são distribuídos de dois em dois. Duas calamidades motivadas pelo julgamento divino, duas sessões de feitos militares e duas peças poéticas. Então vamos acompanhar aqui. Grande fome e expiação do pacto violado. A intenção de Saul em exterminar os gibeonitas foi uma violação do pacto que Israel havia feito com eles no período de Josué. Porque todo Israel passou por fome durante 3 anos. Todo Israel foi castigado pelo pecado de Saul, porque o rei representava o povo, e talvez os israelitas tivessem visto com satisfação a matança, tornando-se assim participantes do crime. Os ofendidos, os gibeonitas, os que sobreviveram ao massacre, serviram de vingadores do sangue. Tendo em vista que Saul, o culpado, já estava morto, os seus descendentes pagaram pelo pecado cometido contra Gibeão. Com amor maternal, Rispa, concubina de Saul, cobriu os cadáveres com um pano e permaneceu junto a eles, protegendo-os até que caíssem as chuvas. A chuva significou que o castigo havia terminado. Davi deu a toda a família de Saul um enterro digno. Aqui nos capítulos 21, versículo 15 até o 23, a partir do versículo 8, temos ali as proezas dos valentes de Davi. O reinado de Davi foi a época de heroísmo na história hebraica. Quando 3 valentes de Davi arriscaram suas vidas para trazer água de Belém, em vez de Davi beber daquela água, ele a ofereceu ao Senhor, pois para ele tomar aquela água era como beber o sangue de seus soldados, que arriscaram suas vidas para consegui-la. A lista dos heróis de Davi, lá de 2 Samuel 23, 8 a 39, corresponde aproximadamente à lista dos heróis de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 14. Os 3 primeiros, Jabezão, Eleazar e Samar, eram guerreiros inigualáveis. Aqui a gente tem o Cântico de Davi e suas últimas palavras. O primeiro salmo desse trecho foi escrito por Davi para expressar sua gratidão ao Senhor ao tê-lo libertado da mão de Saul e dos inimigos, conforme está em 2 Samuel 8, de 1 a 14. O Salmo 18 reproduz esse cântico que está lá nesse texto que a gente acabou de citar, mas com algumas variantes que podem ser explicadas como adaptações que Davi fez para a música do templo. Então, o Salmo 18 é praticamente o mesmo texto de 2 Samuel 8, de 1 a 14. Aqui nós temos o censo do povo e a questão da peste que foi enviada como castigo. Então, que pecado havia no censo? Porque Deus não gostou da atitude de Davi de contar o seu exército. Primeiro, porque Davi gloriou-se na quantidade de seus guerreiros. E segundo, porque Davi colocou sua confiança não em Deus, mas no seu poderoso exército. Ao concluir o censo, Davi se arrependeu. O profeta Gade se apresentou a Davi para que ele escolhesse entre 3 castigos: 7 anos de fome, 3 meses de guerra ou 3 dias de peste. Davi decidiu colocar-se nas mãos de Deus. Caíram sob o castigo de Deus 70.000 israelitas. Por misericórdia, Deus deteve a praga quando o anjo estava para ferir os habitantes de Jerusalém. Davi insistiu para que Araúna lhe vendesse sua eira, não concordando em recebê-la como presente. O lugar comprado por Davi foi destinado para o templo. Deus não permitiu Davi edificar o templo, porém ele foi o autor da ideia e foi quem comprou o terreno sobre o qual o templo foi levantado. Por último, para nós terminarmos aqui
a nossa aula, vamos fazer aqui uma pequena apreciação acerca de Davi. Davi é um dos personagens mais brilhantes da história hebraica. Como gênio militar não teve rival, como rei não teve igual, como poeta foi sem par. Era corajoso que confiava em Deus, leal, generoso e perdoador. Sempre colocou Deus em primeiro lugar. Mesmo tendo pecado, arrependeu-se profundamente. Apesar de suas faltas, nunca se separou de Deus. Davi foi o maior rei de Israel. Livrou sua nação de seus inimigos, unificou o reino, colocou Jerusalém como capital de Israel e trouxe para o centro da vida dos hebreus a religião do Senhor. Quando Davi passou a coroa a Salomão, as fronteiras do império se estenderam desde o Mediterrâneo até o Eufrates e desde o Orontes, no norte, até o Mar Vermelho, no sul. Outros reis usavam o trono para satisfazer seus próprios interesses e ambições, mas Davi o considerou como uma possibilidade de servir ao Senhor e ao seu povo. Termina agora então a nossa aula. Quero agradecer a todos os irmãos pela atenção e que Deus abençoe. Bom estudo, boa leitura para todos.